O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta que diz: A Virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aproximando-nos do Santo Natal, os evangelhos fanno-nos sempre em relação a este grande acontecimento. Ontem o Evangelho propôs-nos o Evangelho da Anunciação, o anjo do Senhor a Maria Santíssima. Hoje parece quase uma continuação deste Evangelho, se também não é, mas de fato, porém, a história continua neste sentido, que depois sabemos, Nossa Senhora concebeu por obra do Espírito Santo e isso, de algum modo, questionou também o São José. Sabemos que Nossa Senhora já era noiva de José, e este noivado era uma coisa bastante que comprometia, porque de fato já praticamente eram marido e mulher, de um ponto de vista legal, e só que depois teriam vivido juntos depois de um ano. Portanto, neste período acontece este fato extraordinário. E realmente a reação de José é a reação de um homem santo, mas também suscitado de algum modo da santidade da sua esposa. Nós estamos a pensar nos dias em que vivemos. Geralmente o que acontece é se uma mulher, por acaso, uma mulher casada ficasse grávida, claramente o marido acaba para pensar mal. Por quê? Porque sabemos que sem pecado original é só Nossa Senhora e, portanto, insomma, isso pode criar, e muitas vezes cria problemas grandes, até a nível depois de violências ou até de homicídios ou feminicídios, como se costuma dizer hoje em dia. Com José e Nossa Senhora não acontece, também porque José não tinha medo nenhum sobre a virtude de Nossa Senhora. Conhecia muito bem e, portanto, sabia que ela não podia ter cometido algo de mal. Mas aparece, porém, era muito difícil para dar-lhe uma explicação lógica. Porém, este homem não reagiu como reagem hoje muitos homens diante de situações deste gênero, cometendo loucuras rosneiras, ou até retribuindo o mal que pensam ter recebido e que podem ter recebido. Aqui não. Este realmente é um modelo para nós de confiança em Deus, dos dois, porque José, de confiança em Deus e na sua esposa. Portanto, José sabia muito bem que Nossa Senhora não podia ter cometido algo de mal e também é um homem justo, portanto, podia, conforme a lei, também acusar Nossa Senhora, aquele que se chama, podia repudiar, mas não quis fazer isso. E, portanto, esta atitude vai junto, esta atitude de prudência, de grande caridade, de amor por sua esposa, corresponde também a uma atitude de grande humildade e confiança em Deus por parte de Nossa Senhora, porque no fundo Nossa Senhora podia ter revelado a José aquilo que tinha acontecido, mas deixa tudo nas mãos de Deus. Aliás, tem uma lógica, se pouco antes ela tinha recebido
aquele anúncio do anjo, que é um mensageiro por parte de Deus, que lhe explica este maravilhoso desenho que Deus tinha sobre ela. Depois era Deus que tinha de resolver todos os problemas que podiam nascer desta situação. E de fato foi assim. E Nossa Senhora não foi dizer ao José: olha, aconteceu isto, aquilo, mas confiando em Deus, Deus resolveu. Resolveu com este sonho do anjo que vai dar sossego à vida, mesmo desde o princípio, com a sua palavra, quando diz José, filho de David. Já este dizer filho de David é algo que faz entender que José também tem uma parte neste grande mistério. Sabemos que o Messias tinha de nascer da estirpe, da linhagem de David, é um filho de David, quase como a recordar-lhe que de fato ele fazia parte daquela linhagem do qual tinha de nascer o Messias, e portanto vai tranquilizá-lo. É interessante que muitos santos grandes, come São Tomás de Aquino e São João Crisóstomo, dizem que de fato José tinha de se queria pôr-se de lado diante deste grande mistério, come se tivesse realmente entendido que Nossa Senhora estava a acontecer algo de tão grande, tão extraordinário, tão divino, que na sua humildade tinha pensado, considerado que tinha de se pôr de lado. E portanto, pelo contrário, ele tinha uma parte grande neste mistério. Então o anjo vai explicar-lhe que será ele que terá então de receber a sua esposa, porque é fruto do Espírito Santo, e sarà ele a dar-lhe o nome de Jesus. Portanto, realmente é seu filho. Nos hebreus, o que importava era a descendência em termos de familiaridade, se assim podemos dizer, era a questão do pai, mas podia ser também um pai putativo. E José é pai putativo, mas com todos os direitos que têm os pais naturais. Então vai dar-lhe, será ele, que terá de dar ao menino o nome de Jesus, que significa Salvador. E depois o Evangelho termina também citando aquela profecia que acabamos também de ouvir na primeira leitura, onde já 7 séculos antes, se não me engano, falava-se desta virgem que teria dado à luz o filho, que teria chamado Emanuel. É, portanto, un'altra expressão para dizer que aquele menino é Deus conosco. Emanuel significa isso, Deus conosco. Portanto, vai pôr em relevo ainda mais o fato que aquele menino é um menino particolare, que não é somente homem, mas é também Deus, que vem realizar uma missão, que é aquela de salvar todos os homens. E então, José, também perfeitamente obediente, aceitou esta mensagem do anjo e recebeu Nossa Senhora como sua esposa, e depois sabemos aquilo que vai acontecer ao longo desta história maravilhosa e que nos ensina, mais uma vez, a ter uma grande confiança em Deus, como tiveram eles. Esta Sagrada Família ainda não tinha aparecido Nosso Senhor, porém, de fato, já estes pais preparavam-se de uma forma extraordinária nesta grande missão, de ser os pais do Filho de Deus feito homem. E, portanto, a importância também, então, não só pelos esposos, mas também pelos namorados, de preparar bem o próprio casamento, de alimentar bem o seu amor, sabendo que isso tem uma responsabilidade, mas que com a confiança em Deus tudo se pode superar. O matrimônio é um caminho de santidade, e a santidade se adquire por meio de provas. Portanto, José e Maria tiveram grandíssimas provas, provavelmente muito mais daquilo que nós podemos imaginar, mas tudo superaram por esta confiança em Deus, por esta dedicação e por todo tipo de virtude que eles praticaram, que tanto são realmente modelo, quer pelas famílias que ainda se devem formar, de namorados, mas também pelas famílias já postas e de entrega ao Senhor, que providencia sempre tudo. Quando, come no caso deles, quando uma prova grande, se a gente confia, Deus abençoa sempre e dá maior força, maior graça, dá sinais ainda maiores da sua presença, e até no caminho vai ser sempre assim. José e Maria, sem dúvida, não tiveram somente esta prova, tiveram outras, mas sempre esta correspondência plena
E afinal o resultado foi extraordinário, porque são os principais colaboradores da obra da redenção do seu divino Filho. E, portanto, pensemos que nós também tomamos parte nesta obra da redenção, come todo cristão e come casados também, e sobretudo num momento tão difícil para a família. Sabemos, recordemos sempre que já ouviram dizer, sem dúvida muitas vezes, que esta época em que o demônio ataca de modo particolare a instituição familiar, e portanto, ainda mais a Sagrada Família ha de ser um modelo de fé e de virtude cristã, não somente pelos casais, mas também por aqueles que se preparam para o casamento.